Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Para a honra e glória do nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez. Mais um dia de vitória que o Senhor nosso Pai concede. E estamos aqui para adorar ao nosso Deus, glorificar e exaltar o seu santo nome. Gratos a Ele por todas as coisas que Ele tem nos feito durante todo este dia, pela vida, pela saúde, principalmente pela paz em nosso coração. Os irmãos se colocam em pé, vamos agradecer a Deus. Louvado seja o Senhor. Meu Deus, meu Pai que está nos céus, Pai, eu te glorifico e te exalto, meu Deus, por essa oportunidade, Pai, uma vez mais estar aqui. Deus glorioso, Deus santo, em primeiro lugar, Pai, eu te peço, ó Deus glorioso, que manifeste o teu poder em nosso meio, ó Deus amado. Ó Pai bendito, que teu Espírito Santo, Pai, tem liberdade, meu Pai, neste lugar. Ó Deus amado, Deus santo, vem, Senhor, com o teu Espírito, ó Pai, trabalhar em nossas vidas, ó Pai. Repreende, meu Deus, tudo aquilo, ó Pai, que possa, Senhor Deus amado, atrapalhar de sentirmos a tua presença nessa noite. Pai amado, toda palavra contrária, em nome de Jesus, está desfeito pelo poder do sangue de Cristo. Ó meu Deus amado, Deus santo, toma, ó Deus, a direção deste culto nessa noite, ó Pai. Que tudo seja conforme o teu querer, sobre a tua vontade, meu Pai. Tu tenha liberdade de trabalhar, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Ó Deus amado, Deus santo, Pai, derrama, Pai, o teu poder, do teu Santo Espírito sobre cada vida. Ó Deus amado, usa, Senhor, nossos lábios, ó Pai, para falar da tua palavra, meu Deus. Recebe, ó Pai, a nossa adoração no trono da tua glória, ó Pai, porque é para ti, ó Pai, é por ti que estamos aqui nesta noite, meu Deus. Ó Pai santo, Pai fiel, Deus amado, usa-nos, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, ó Pai. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Hoje é um dia para mim especial. E hoje eu estou muito, muito, muito feliz. Primeiro, porque eu tenho um Pai poderoso e que cuida de mim. Em segundo lugar, a Cristo Jesus, que redimiu a minha alma e perdoou meus pecados. Se não fosse assim, não estaremos aqui. Isso é para a glória de Deus. E em terceiro lugar, hoje eu tive uma notícia maravilhosa. Muito boa mesmo. Hoje eu recebi a visita do meu filho em casa, o segundo, Newton. E ele me deu uma notícia que me abalou, estremeceu o coração. Vai descer as águas batismais. Isso é para a glória de Deus, porque eu vejo na vida desse menino que Deus trabalhou poderosamente na vida dele. E isso é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor, porque nós oramos como pais, sim, oramos, mas se Deus não intervir, não trabalhar, nada acontece. Nada acontece. Então, para a honra e glória do nome do Senhor, essa notícia, né, para mim foi uma alegria imensa, né? Louvado. Quem dera eu poder receber mais 3 notícias dessa, né? Tem mais 3 aí, mas está na mão de Deus, né? Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus? Vamos cantar nossos hinos da harpa, né? Que já é de praxe, né? Não é culto se não cantar os hinos da harpa. É 2 coisas que eu gosto muito. São os hinos da harpa e a hora da mensagem. Esses 2 momentos é indispensável, né? Então vamos adorar a Deus, pastora Rose, né? E hoje, mais do que nunca, hoje eu vou adorar com a alma.
Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos adorar. Quem veio para adorar o Senhor? Aleluia. E você pode sentir nele neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Número 10 da harpa cristã. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu te louvo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glorificado é teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo nome é o céu. Diga para ele: o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Então diga, fale para ele: eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Diga para ele: dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluia. Glória ao Filho muito amado, oh glória, que merece o louvor. Aleluia. Demos glórias ao seu nome. Diga para ele: ao Cordeiro, ao Redentor. Diga para ele: eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Diga para ele: dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito 1000 louvores por seu dom, oh glória, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Ele é bom, igreja, diga: eu te louvo, oh Jesus. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Diga: glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Diga para ele: glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Diga para ele: aleluia. Dai-lhe glórias, ó remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, aplauda ao Senhor, igreja. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com o hino 33 da harpa cristã. Vamos adorar a Jesus, 33 da harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. 33 da harpa cristã. Vamos adorar ao Jesus, aleluia. Glórias a Deus. Com tua mão, segura bem a minha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha,
aleluia. E as palmas exaltam a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Maravilha, hein? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Irmã Ana, vem fazer a leitura e a oração. Graças a Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós essa noite. Eu creio dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui em Apocalipse 21. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão tudo bem com a graça de Deus? Oh, glória, aleluia, Senhor. O novo céu e a nova terra. E vi um novo céu. Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passarão, e o mar já não existe. E eu, João, via a santa cidade. Oh, glória a Deus, né? Aleluia, Senhor. A nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, e adereçada como uma esposa, ataviada para seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo, aleluia, de Deus, com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já é passada. Eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: era cumprido, eu sou o alfa e ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus. Mas enquanto ao tímido e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Glória a Deus. Até aqui, Pai. Glória a Deus, Senhor. Pai. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus? Aleluia, Deus. Vamos orar para os irmãos que não andam muito bem, né? E também os que estão bem, que não vieram para a igreja. Vamos orar para eles também, para dar força para eles virem para a casa do Pai. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, Papai querido, Papai amado, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é nosso advogado, o Senhor é nosso juiz, o Senhor é tudo para nós, Senhor, e o Senhor é médico dos médicos, Pai. Papai querido, Papai amado, eu peço a Ti, Papai, que vai até a casa da Neuza, Papai, porque, Papai querido, Papai amado, ela não anda muito bem, Papai. Oh, Deus Todo-Poderoso, visita esse casal, Senhor, aleluia.
Ô, papai querido, visite também as irmãs que pedem oração pela internet, pela rádio, pai. Papai querido, papai amado, o Senhor sabe, pai. E nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, pai. Então toca com o teu poder, Senhor. Ô Deus Todo-Poderoso, grandioso e misericordioso, papai. Toca também, Senhor, com o teu poder lá no meu genro, Rodrigo, Senhor. Dá força para ele, Senhor. Ele não anda muito bem também, com um problema de dor na cabeça, pai. Mas tu conhece, papai, e o Senhor é médico. E eu creio que o Senhor também pode ir lá na casa dele, papai. Aleluia. Oh, Deus Todo-Poderoso, grandioso e misericordioso. Visita os hospitais, os asilos. Senhor, visita essa vizinhança da tua casa, pai. Muda, transforma, liberta, papai. Porque eu creio que o Senhor pode fazer isso, papai. Aleluia, meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai passando com o seu poder, papai. Passa na cabeça, papai. Vai descendo, Senhor, passando nos olhos, na narina, na boca, nos ouvidos, na garganta, Senhor da glória. Vai tocando no pulmão, na coluna. Oh, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo, Pai. Toca no estômago, no rim, no fígado. Oh, papai amado, vai descendo em todo órgão, papai. Toca nos nervos, nas pernas, Senhor. Oh, papai querido, papai amado, o Senhor é o nosso Deus, é a nossa rocha. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. A nossa fortaleza bem presente, papai. Então vai tocando, Senhor. Vai tirando tudo que não é do seu agrado, papai. Tira, papai querido, papai amado. Senhor da glória, é o que eu peço a ti, papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Porque eu sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Toca também aqui nos braços da tua serva, Senhor. Aleluia. E eu agradeço a ti, papai, de todo o meu coração, papai querido. Agradeço a ti também, papai, para passar na pastora, no pastor, no irmão Nildo aqui. Toca nele da cabeça às plantas dos pés, Senhor. Porque o Senhor é poderoso e o Senhor pode fazer isso, papai. Porque nós pedimos você de todo o nosso coração. Amém. Dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da irmã Ana. Palavra maravilhosa, né? E vi um novo céu e uma nova terra. Que momento esperado, né, pastor? Já imaginou, pastora, esse momento? Né? Maravilhoso. Hoje eu estava lendo a palavra e eu me deparei com aquela passagem quando Moisés chega perto da terra prometida e Deus leva ele sobre um monte, mostra a cidade e diz para ele: tu vais avistar, mas porém não vai passar por lá, ou seja, não vai entrar. Eu fiquei imaginando isso, trazendo para nós hoje, porque nós sabemos, a Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muito se engana uma pessoa achar que porque está indo na igreja, ou está fazendo isso ou aquilo, pode ser salvo. A salvação vai muito mais além que isso. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Eu fico imaginando, pastor e pastora, a decepção quando a pessoa chegar até a porta do céu e poder contemplar tudo aquilo e ouvir de Deus: não, você não pode entrar.
ser muito decepcionante. Muito decepcionante. Porque não haverá mais nada o que fazer. Mais nada. A única coisa vai ser assumir as consequências dali para frente. Porque enquanto nós estamos aqui, nesta vida, enquanto nós estamos vivos, com fôlego de vida, nós temos a chance de nos consertar com Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos auxilia para que nós tenhamos força de prosseguir. Então, Deus, Ele enviou o Espírito Santo Consolador justamente para isso. Porque de nós mesmos nada podemos. Isso a Bíblia que diz. Então era necessário o Espírito Santo para que nós conseguíssemos alcançar a salvação. Nos manter firmes. Porque fracos somos, lógico, nós sabemos disso. Somos fracos, somos falhos, cheios de erros, imperfeito, cheio de pecado. Mas não é porque nós vivemos neste corpo, nessa matéria pecaminosa, que nós vamos viver segundo a carne. Não é desse jeito. Porque se eu for dar lado para as minhas vontades carnais, eu não vou nem lembrar que existe Deus. Não vou querer nem ouvir falar o nome dele. Mas louvado seja Deus por Cristo Jesus, né? Que nos redimiu lá no Calvário. E eu me esforço, eu procuro não ser santo, mas me santificar dia após dia, que é isso que nós temos que fazer. Como que é se santificar? É fugir da aparência do mal, como já fazia, fugir da aparência do mal. Nós estamos num corpo de carne, matéria, mas nós temos uma alma, e essa alma não pertence a esse plano de vida. Não. Ela pertence aos céus. E é para lá que ela quer voltar. E cabe a nós cuidar dessa alma para que nós possamos um dia estar lá juntamente com Deus. Eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Não. Sim, com certeza. Então, assim, quem acha que precisa ir para o céu por medo do inferno, você está errado. Eu quero ir para o céu porque eu quero voltar para o meu Pai. Eu quero voltar para casa. Eu não sou daqui. Eu não pertenço aqui. Você já parou para pensar, para imaginar, que nós vivemos deslocado desse sistema? Nós vivemos deslocado desse sistema. Por quê? Porque tudo que tem nesse sistema não condiz com aquilo que a nossa alma pede. Já imaginaram isso? Então eu prefiro Jesus. Eu prefiro fazer a vontade do Senhor. Eu prefiro sacrificar minha carne hoje, para amanhã eu estar com o meu Pai na glória, gozando da glória celestial pela eternidade e diante de Cristo, o adorando pelo sacrifício no Calvário. Porque se não fosse o sacrifício no Calvário, nós não teríamos a menor chance de ser chamados filhos de Deus. E louvado seja o Senhor por isso que Ele veio nos salvar. Veio nos salvar do inferno? Não. Eu não creio dessa forma que Jesus veio nos salvar do inferno. Ele veio nos salvar de sermos órfãos. Um órfão, ele não tem os cuidados do pai. Tem? Não tem. Ele é um abandonado.
não tem ninguém por ele. Mas quando nós temos um pai que cuida, que zela, que protege. E se você quer ser filho, então faça por onde ser filho. Faça a vontade do Pai. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que dê a oportunidade, irmão Marcelo, Diago Marcelo, né? Fernando, exatamente, perdão, irmão Fernando, tem a oportunidade, né? Perdão, irmão Fernando, tem a oportunidade para a palavra, aquilo que o Senhor colocar no seu coração. É motivo de muita alegria mais uma vez estar na casa de Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, como eu tinha dito no culto passado, né? O culto, ele já começou falando comigo. Começou falando comigo com o primeiro hino, com o segundo hino. Aí, em casa, eu não trouxe aqui na Bíblia, mas em casa eu tinha separado um louvor para me louvar. Aí quando eu pensei que não, foi dada a oportunidade para a irmã Vanessa, e a abençoada foi e cantou "Quão grande és tu", e era o louvor que eu ia louvar. Já foi louvado. Irmãos, uma certa vez eu fui passear em São Paulo. Eu achei que eu fui passear, e o meu irmão estava construindo um sobrado. Aí pediu para um irmão meu que morava aqui, hoje ele mora com Deus, morava aqui, para ir lá construir, que ele é pedreiro. E eu, sendo servo de Deus, eu tinha que fazer o quê? Ir para o serviço e ir para a igreja. E eu tenho 3 sobrinhas que eram umas, em forma de ser humano, eram umas perdição, na verdade. E eu chegava do serviço, tomava banho, descansava um pouco, me arrumava e ia para a igreja. Chegou um dia, essas minhas sobrinhas, eu não precisava ter passado por isso, mas as minhas sobrinhas chegou para mim e falou: "Tio, desde quando que o senhor está aqui? E o senhor chega do serviço, conversa um pouco com o pai, conversa um pouco com a mãe, vai para a igreja, e nós? Quando que o senhor vai chamar nós para ir para a igreja?" Eu, perdi o chão, Não podia esperar por isso, A minha responsabilidade como servo de Deus era ter lançado a semente, não, Falei, do jeito que você estava, Tive que arrumar um argumento, Tive que arrumar um argumento. Mas enfim, falei para elas: eu estou indo para a igreja, se vocês quiserem ir. E como se fosse assim, uma distância daqui, mais ou menos, acho que umas 5 casas para frente, tinha um barzinho que ali era a perdição do mundo, aquele barzinho ali. Tocava de tudo que não prestava. E elas não saíam de lá. Mas para a honra e glória do Senhor, todas as 3, para a honra e glória do Senhor, são missionárias hoje, na obra de Deus. Meu irmão é pastor, que a gente tinha combinado, comunicado dele vir. Ele é pastor para a honra e glória do Senhor. E as minhas sobrinhas são 3 missionárias. Qualquer dia eu vou pegar certinho o link da igreja, para o pastor, a pastora, quando der. Então, irmãos, para mim, hoje ver meus parentes na casa de Deus é motivo de muita alegria. Como o irmão Nilton falou, é sobrinho? Ou primo? Filho? O filho dele vai descer as águas. Isso é motivo de muita alegria para um pai. Eu, como tio das minhas sobrinhas, e passar o sufoco que eu passei lá, que é um outro testemunho, que só Jesus na causa, fizeram um ciricutico para o meu irmão no serviço dele. Ele, tomado pelo inimigo, ele veio parar aqui. E a minha mãe não sabia de nada.
Só foi saber quando ela pegou o telefone, ligou para minha cunhada lá em São Paulo, perguntando o que estava acontecendo, que o Eduardo veio parar aqui. Eu passei luta, passei prova, e para provar para Deus que eu sirvo Ele, Ele me provou e me aprovou. Porque diante da presença de Deus, eu apontei o dedo para o inimigo que estava no corpo do meu irmão e falei para ele: você não faz parte desse corpo, eu te repreendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A partir de hoje meu irmão é liberto, para a honra e glória do Senhor. Ele foi liberto. Ele foi liberto. Hoje ele conta testemunho, tem testemunho no Facebook, no YouTube, desta bênção que Deus deu para ele, através da minha vida. Eu ia ler um versículo aqui, irmãos. Vamos ler. Vamos ler. Se Deus pediu para ler, vamos ler. Fica aqui no livro de Zacarias, no capítulo 4, do versículo 1. Zacarias, capítulo 4, versículo 1. Eu quero dizer, irmãos, não porque eu estou na frente do pastor Daniel e nem da pastora Rosângela, mas eu tenho uma gratidão enorme pela vida desse casal. O que o pastor Daniel e a pastora Rosângela já fizeram por mim, só gratidão. Sabe por quê, irmãos? Porque assim, a gente que membra numa igreja e a gente sai dela sem dar satisfação para os pastores ou justificativa para os pastores, se eu fosse um pastor, pelos olhos da carne, eu não receberia mais, porque é falta de respeito, é falta de reverência, e eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer de eu chegar na frente daquela porta ali e ela está aberta para mim entrar, para me adorar a Deus. Então, irmãos, eu sei que aqui a maioria é família, mas eu creio que vai faltar cadeira, vai faltar espaço, e a cidade de Marília vai ficar pequena para esse ministério, porque o que Deus tem para o ministério Manancial de Águas Vivas é para salvar vida, e para a vida ser vivida através do poder de Deus e deste ministério. Zacarias 4, versículo 1. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono. E disse-me: quer ver? E eu disse: olhos, e eis que vejo um catiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima delas 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que és isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: não sabeis tu o que é isso? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Que Deus abençoe a oportunidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, né?
Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, né? Porque às vezes a gente olha para a pessoa, aparentemente, a gente imagina, não vai adiantar nada eu falar, mas nós somos enganosos, né? Nosso coração é enganoso. Irmã Vanessa, é oportunidade para adorar a Deus, fazer aquilo que o Senhor... Enquanto a irmã Vanessa louva, vamos adorar a Deus, né, com nossos dízimos e ofertas, né, para a manutenção da obra de Deus. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Motivo de muita alegria, né? Estarmos na presença do Senhor Jesus. Se nós estamos aqui é porque Ele assim desejou, né? Nós tivemos um dia com a glória de Deus abençoado, com saúde, trabalhamos, mas estamos aqui para adorar ao Senhor Jesus. Porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a oração. Porque Ele é maravilhoso, irmãos. Eu só tenho a agradecer. Todos os dias eu vou para a casa da minha mãe, é 5:30 da manhã, mais ou menos. Eu e a Yasmin. E eu falo para os irmãos, eu vou da minha casa, que é lá em Nóbrega, até a Vila Nova, só agradecendo a Deus. Porque eu falo, Deus, eu só tenho para te agradecer. Porque se nós formos olhar, a gente não tem nem que pedir, né? Que Ele já é tão bom, é só agradecer por tudo que a gente tem, pelo trabalho, pela família, pela saúde, né? Quantas pessoas hoje queriam estar aqui e não podem porque estão no hospital, não é verdade? Então eu agradeço, eu falo, Senhor, eu não tenho nem palavras para dizer para o Senhor de como eu sou grata. E é tão bom me falando com Ele que eu vou falando quando eu penso que não, já cheguei na minha mãe, porque Deus é maravilhoso, Ele é assim. Vamos adorar a Ele. O louvor é adorar. Aleluia. Coloque seus pensamentos no Senhor. E vai falando com Ele aí, vai adorando. Oh, glória. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço
falta tudo. Oh, aleluia! Em todo tempo devemos adorar ao Senhor Jesus. Em todos os momentos, em todos os minutos, igreja. Aleluia! Ele ouve a nossa oração. Aleluia! É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É, igreja, quando lhe falta tudo. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe aí a vida da irmã Vanessa, né? Lindo louvor. Adorar a Deus em qualquer situação, independente de qual seja. Irmão Carlos, Diácono Carlos, tem a oportunidade de dar uma palavra, aquilo que Deus colocar no seu coração. E a igreja segue glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Como é gostoso estar na igreja, né, irmãos? Como é gostoso estar na presença de Deus. E eu já estou tomando posse aí da bênção. Então, tomando posse que vai ter o Marcelo, vai ter o Fernando, vai ter o Marcelo. A igreja vai estar cheia. Eu estou orando para isso. Amém? Eu estou tomando posse, pastor. Amém, irmãos? Nós temos que confessar, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Amém? Eu estou orando para isso, eu estou derramando minhas lágrimas na presença de Deus, porque eu quero em nome de Jesus ver essa igreja cheia de almas, adorando, louvando, agradecendo ao nome do Senhor. Aleluia! Como é gostoso nós estamos na presença de Deus e vemos o irmão Fernando na sua simplicidade, Deus te usando. Que Deus continue usando a sua vida, irmão, na sua simplicidade. Aleluia, às vezes as pessoas olham para você, não dá nada, mas aquele que está lá no céu olhando para ti, deu a vida por ti. Abra a tua boca e deixa Deus te usar, querido, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. É gostoso ver os irmãos louvando ao Senhor, o pastor quando louva, a irmã Vanessa, que é tem uma voz maravilhosa, a pastora. A irmã, acho que a mãe da sogra a irmã da pastora, orando aqui na simplicidade e rasgando o coração diante de Deus. Amados, às vezes eu não estou aqui fisicamente, mas eu fico lá assistindo lá pela internet. O nosso coração está aqui, nem sempre dá para a gente vir, mas o nosso coração está aqui, nós adorando ao Senhor, né? O presbítero, nessa humildade, nessa simplicidade dele, falando mansinho, mas cheio do Espírito Santo. Isso é gostoso demais, irmão. Aonde está a presença de Deus? A Bíblia diz assim, que onde o Espírito está, há liberdade. Onde há o Espírito, aí há liberdade. Eu sinto liberdade do Espírito Santo neste lugar. Aleluia, para adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Glorificado seja Deus, querido. Bendito seja o nome do Senhor. Esses dias eu tenho meditado, aleluia, quando vou orar, eu tenho colocado alguns louvores antigos, eu começo a meditar, eu começo a viajar e chorar na presença de Deus, querido, daquela sede que eu tinha desde o meu início da minha fé, aleluia, e nós não podemos deixar que essa sede venha se acabar. Tem um louvor que diz assim: quero voltar ao primeiro amor, quero voltar ao início de tudo, quero rever os meus conceitos e valores, aleluia, eu quero reconstruir, querido, isso tem que ser a nossa oração todos os dias. Senhor, não deixa passar esse primeiro amor, que esse primeiro amor se renasça todos os dias, essa gratidão que a irmã Vanessa disse, eu tenho gratidão, eu vou agradecendo a Deus, da minha casa até a casa da minha mãe, querido, nós temos que agradecer. Eu sou grato a Deus por estar aqui, andando, aleluia. Hoje eu fui
lá perto da Santa Casa para começar a fisioterapia. E cheguei lá conversando. E a moça, quando eu falei que eu caí de uma altura de 5 metros, a moça abria a boca e falou: meu Deus do céu, sério? Mas foi Deus. Falei: não, foi Deus mesmo. E eu não me canso de dizer que foi Deus. Eu não me canso de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu estava meditando agora ali, estava pensando em Davi. Nós olhamos para o livro dos Salmos. É o maior livro de adoração da Bíblia. E Davi muitas vezes estava lá sozinho. Às vezes os seus irmãos não estavam menosprezando ele. Não olhava para ele, olhava para ele com um olhar de arrogância. Olhava para ele de cima para baixo. E Davi, na sua humildade, pegava a sua harpa e começava a dedilhar e adorava ao Senhor. E ele dizia lá, como diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor, ó, vós todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com júbilo, aleluia. Como é gostoso, aleluia, estar na presença de Deus com júbilo e com alegria. E a alegria maior da igreja será naquele grande e glorioso dia, quando a igreja se apresentar, aleluia, quando o Senhor aparecer nas nuvens com poder e grande glória, e aleluia, e nós sermos arrebatados e chegarmos, aleluia, lá no céu, na glória do Senhor. E eu tenho certeza que todos nós queremos dar um abraço gostoso no Senhor Jesus e dizer: Senhor, muito obrigado, eu não merecia, o Senhor, o que o Senhor fez por mim, eu não merecia, mas o Senhor, aleluia, me amou primeiro. E a Bíblia diz que o Senhor amou tanto a humanidade que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia. A nossa vida aqui é passageira, ela passa num sopro, é rapidinho. Eu li um folheto há muitos e muitos anos atrás, mas aquilo nunca saiu do meu coração. E aquele folheto dizia: você já pensou no ponto, no traço? Você já parou para pensar no traço? O que era esse traço? Se você vai no cemitério, lá está escrito assim: fulano de tal, nascido ano tal, tracinho, falecido ano tal. É um tracinho só. É um tracinho só. E bem-aventurados os que estão na casa do Senhor, aleluia, gastando esse tracinho na presença de Deus. O mundo aí está perdido, está nas trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e nós estamos aqui em guerra. A igreja está em guerra contra o mal e contra o mundo, não contra os homens, porque a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. Aleluia. Esses dias que eu vi que o presbítero estava ruim, né? Estava meio ruim, não é? O senhor que estava ruim? Né? Irmão, são setas do maligno, porque nós estamos em oração. Nós temos que nos revestir da presença de Deus, orarmos uns pelos outros. Eu oro pelo pastor, não falo isso por demagogia, não. Oro pela pastora, oro pelo presbítero, oro por todos os irmãos da igreja. Nós temos que nos revestir da presença, da unção do Senhor. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. Aleluia, e essa unção que nós estamos buscando, e eu creio, pastor, eu creio em nome de Jesus, que breve vai faltar cadeira, sim, irmão Fernando, vai faltar cadeira em nome de Jesus. Esse lugar será cheio, tanto de pessoas como da glória de Deus, aleluia, glória ao nome santo do Senhor. E sim, será conhecido o Ministério Manancial nessa cidade, para a glória de Deus, porque tem muitos aí que têm a oportunidade de pregar a palavra e estão corrompendo, mas nós estamos aqui para pregar que Jesus Cristo salva, que Ele cura, batiza com o Espírito Santo, e que Ele virá para buscar uma igreja santa e poderosa, aleluia. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho Santo, aleluia, o Evangelho que transforma o mais vil pecador. Eu creio num Jesus que Ele cura, não importa qual seja a enfermidade. Eu fui tomar banho, estava ouvindo um testemunho. Vou passar já a palavra, pastor, o presbítero, só um minutinho. Eu estava ouvindo um testemunho, e a irmã dizia assim que o pai dela, ele era um italiano que não queria saber de Deus, era um daqueles homens antigos. E ele um dia foi trabalhar lá na fábrica da Consa, muitos anos atrás, lá no sul. E Deus colocou ele para trabalhar justo do lado de um crente. E ele odiava crente. E aquele irmãozinho, aquele crente abraçou, tanto literal,
como de uma forma de amizade, aquele homem. E quando esse homem começou a trabalhar, ele disse: eu sou crente. Aí o italiano falou assim: eu não gosto de crente, eu odeio crente. Não tem problema não, mas Jesus te ama e eu te amo também. E foi tanto falando de Jesus, até que um dia, tanto chamando para ir para a igreja. Por isso, irmãos, nós temos que convidar as pessoas para vir para a casa do Senhor. Porque uma hora, o Espírito Santo, Deus tem as suas formas de trabalhar, nós não conhecemos, nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus trabalha. E aí, Deus chegou um dia que aquele irmão aceitou, ou aquele italiano aceitou ir para a igreja com o irmão. E chegou lá, era um culto de ensino, e aquele homem começou a ouvir o pastor pregando, de uma forma que ele nunca ouviu falar. Porque esses dias eu ouvi uma frase, e eu falei: é verdade, o Jesus dos crentes é diferente, porque o nosso Jesus, ele cura até hoje, ele transforma a vida até hoje. Ele morreu, mas ele ressuscitou, e ele não está na cruz, ele está no céu, à direita de Deus Pai, aleluia. E para resumir, chegou e aquele homem teve um encontro com Deus naquele dia no culto, e ele ouviu os irmãos falando em língua ali, e ele chegou no final do culto e falou: irmão, mas espera aí, e essa língua diferente que esse povo está falando? Eu quero falar também. O que eu tenho que fazer? Você tem que orar, tem que orar bastante. E ele começou a orar, novo convertido, começou a orar 1 hora por dia. Primeira semana não foi batizado com o Espírito Santo. Aí a segunda semana estou orando pouco, vou orar mais 2 vou orar 2 horas. Começou a orar 2 horas e nada. Na terceira semana vou orar 3 horas. E ele dividia o seu tempo ali. Por fim, ele estava orando 5 horas, até que um dia Deus pegou ele onde? Lá no trabalho dele. Deus tem esses negócios, Deus tem os seus mistérios. E aí aquele irmão que tinha convidado o irmão para ir para a igreja, chegou lá e falou: não, irmão, para. Mas quem é que para o Espírito Santo? Ninguém para o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E aquele homem, ele, quando abraçou o irmão para levar lá para fora, para parar de falar, ele pecou. O Espírito Santo foi cheio do Espírito Santo também, pronto. Aí depois veio mais outro: não pode aqui não. E depois era outro crente, pronto. Por fim, era 30 crentes, tudo cheio do Espírito Santo, falando em língua e pulando dentro da fábrica. Por fim, queridos, Deus fez uma grande obra naquele lugar. Aquele homem lá veio brabo do patrão, falou: espera aí que eu vou dar um jeito aqui. E foi. E que eu quero dizer, para finalizar, é que esse homem, esse italiano, ele foi tão cheio do Espírito Santo que no final da sua vida, ele passou a vida inteira orando 5 horas por dia. E a Bíblia, e a filha dele, dando testemunho, falando assim: eu vi muitas pessoas sendo curadas de AIDS, de câncer, de tuberculose. E eu creio, esse é o Jesus que eu creio, e é o Jesus que está aqui nessa noite, amém? Amém, queridos? Que guarde essa palavra no seu coração. Eu não vou tomar mais tempo, porque já tomei muito tempo. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ele não muda. Da mesma forma que ele operou no passado, ele opera hoje e vai continuar operando até a volta de Cristo. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Pastor Daniel, tem a oportunidade. Usa ele, Jesus. Amém? Eu ia ler o versículo, mas não vou ler não, para deixar espaço maior para a pastora pregar. Vamos louvar. Sozinho jamais. Gerson, cante comigo, louve. Olha que testemunho lindo, né? Como que Deus faz, Deus maravilhoso. Que coisa linda, né? Deus não deixa o seu povo sozinho. Gerson, meu filho. Deus não abandona, Deus não deixa sozinho. Deus não desampara, o Senhor está conosco todos os dias. Ele é fiel, Ele é maravilhoso, Ele salva, cura, liberta, transforma. Vale a pena muito servir esse Deus maravilhoso. Cante comigo, você que sabe. Você não está sozinho não, viu? Não está. Quando você fala de Jesus para alguém, o Espírito Santo está do seu lado te ajudando, te dando mensagem, te dando palavras. Ele está presente, Ele está comigo, está contigo, está conosco, está com a igreja, está com o povo. Maravilhoso é o nome do Senhor.
Cante comigo, irmãos. Pode o mundo inteiro me deixar, meu melhor amigo me trair, pode o meu amor me abandonar, ó, pode a esperança me mentir, pode a minha mãe me rejeitar, o meu pai não querer mais me ver, pode tudo, pode até a sorte me enganar, minha própria vida me esquecer, ó, já me acostumei com isso, ser pisado por alguém, pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não ver ninguém. Mas a vida é assim mesmo. Diga, eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volto ao ponto de partida, peço a Deus pra me guiar. Então vai, fale assim: Jesus não vai me abandonar, vai sempre estar perto de mim. Se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer: filho meu, estou aqui. Agora você vai dizer bem forte, vai. Jesus não vai me rejeitar. Só quem tem fé diga: Ele não quer me ver sofrer. Se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar, me dando forças pra vencer. Glória. E é dessa maneira que Ele não abandona, Ele não rejeita. Você pode pensar que por conta das lutas Deus deixou você sozinho. Não, não. Nunca. Diga: ser pisado por alguém, pensar que tem gente amiga, mas na hora que precisa, vai olhar, não ver ninguém. É dessa maneira a vida, viu, irmãos? Vai. Mas a vida é assim mesmo. Eu não vou desanimar. Se a estrada é sem saída, volto ao ponto de partida, peço a Deus pra me guiar. Eu quero ouvir você dizer, vai. Diga com fé. Agora. Diga com fé. Vai sempre estar perto de mim. Se o mundo me esquecer, a sua voz vem me dizer: filho meu, eu estou aqui. Irmão Carlos, bem alto, diga pra ele, vai. Só quem crê, vai, diga. Ó, glória. Ele não quer me ver sofrer. E se a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer. Com fé, diga. E a vida complicar, a sua mão vem me ajudar e me dá forças pra vencer.
Deus seja louvado. Esse louvor é uma composição da dupla do Adriano, que faz dupla com Zé Marco e Adriano. E ele passou uma prova tão grande, esse irmão, mas tão grande, ele estava passando uma prova, que ele achou que Deus estava deixando ele só. Aí ele diz assim, não, pera lá, Deus nunca me abandonou, não é agora que Ele vai me abandonar, me desprezar. Começou a escrever esse louvor. E esse louvor conquistou muitas vidas para Jesus. Esse louvor, essa letra, fez muito crente desviado voltar para Jesus. É por isso que eu gosto de cantar esse louvor. Porque quem está ouvindo pela internet, às vezes pensa assim, olha, as coisas estão tão difíceis para mim, nada acontece, nada dá certo, Jesus me abandonou. Mas a letra do destino vem falar para você que nos ouve pela internet essa noite. Ele nunca te abandonou, pelo contrário, você abandonou Ele. Mas Ele nunca abandonou a sua igreja, nunca abandonou os seus filhos. Basta voltar, acreditar, se arrepender, reconciliar, e Jesus volta a estender a mão e abençoar a sua vida e mudar a tua história. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Daniel. Meus irmãos, muito bom, muito maravilhoso, louvar, adorar a Deus, mas agora vem o melhor do banquete, que é a palavra de Deus, a mensagem. Quem crê que o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite? Eu creio. Mas antes de entregar a mensagem, a pastora Rose vai trazer a mensagem hoje. Antes de entregar a mensagem, eu quero tomar aqui a liberdade. Eu não vou nem pedir licença para o pastor, vou desobedecer ele agora. Irmãos, os irmãos sabem que nós estamos ali começando uma construção ali na Américo Capelosa, ali perto de casa. É uma congregação do ministério. E nós estamos com um pouco de dificuldade. E nós estamos precisando de cimento. Algum dos irmãos tem condição que possa doar um saco de cimento para nós trabalhar ali amanhã? Quem pode doar um saco de cimento? Ou parte, amém, irmã Clarinda, louvado seja Deus. Tá aí, Deus abençoe a vida da irmã Clarinda. Para nós dar continuidade. Porque, irmãos, ali, ontem, né, pastor, nós estávamos conversando ali, e chegou um rapaz conversando conosco, e ele está desviado, a esposa está desviada. Irmãos, ali é carente, é mais uma família que eu estou orando, para que Deus venha salvar, tirar do mundo da perdição. Irmãos, quando o Senhor Jesus fala que nós temos que amar, é esse o amor que o Senhor está falando. É esse o amor, nós temos que orar pelas vidas que estão lá fora, para que o Senhor tenha misericórdia e trazê-los de volta para a casa do Pai. Nós não podemos se conformar somente por nós estarmos aqui, na proteção do nosso Pai, na proteção de Deus. Nós temos que nos preocupar também com quem está lá fora, que estão sem a proteção, estão à mercê do inimigo. E nós temos que trabalhar, dar as mãos, irmãos, vamos nos unir, para que a obra do Senhor possa prosseguir. Deus abençoe a irmã Clarinda aí, cedendo, né, um saco de cimento. Eu vou ceder mais um, tá bom, pastor? Mais um. Quem sentir no coração de ceder mais um saco de cimento, procura o pastor depois do culto e fala com ele. Amém? Cláudia, venha fazer a oração aqui, né, para a pastora. Eu creio que Deus vai usar poderosamente. O vaso está cheio. Glória a Deus. É dessa forma. Salve, irmão capaz do Senhor. Vamos orar a Deus. Soberano Deus, te agradeço, Deus, por estar na tua casa de oração, Senhor. Senhor, até aqui, Senhor, nós louvamos a ti, Senhor. O louvor foi para ti, Senhor. E agora, Senhor, tu venha, Senhor, com a palavra sobre a vida de cada um de nós, Pai. Usa sua filha, Senhor, segundo o teu querer, Senhor. Senhor, coloca a palavra sábia, Senhor, a palavra que alimenta o nosso coração, as nossas almas, Senhor. Porque ela tem sede da tua palavra, Pai. Usa ela, Senhor, da forma, Senhor, especial, Senhor. Porque nós sabemos que tu é o Deus de ontem e de hoje serás eternamente, Pai. E eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. E eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, aleluia, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Aleluia. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O Senhor está conosco essa noite. Aleluia. Fala conosco, Ele vai falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Peça para Ele falar contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Fale conosco, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, aleluia.
atento ao teu mandar. Fala, Deus, diga para ele, igreja. Fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, no meio do tormento, tua voz é tudo. Diga pra ele, igreja. Mas se eu te ouvir, eu vi mais. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de carta de Paulo aos Romanos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Livro da carta de Romanos, capítulo 12, verso 2. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Acharam? Podemos ler? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de quem, igreja? De Deus, amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje num culto que se intitula assim: sararei a sua terra. Quando nós escutamos essa palavra, nós já somos arremetidos lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz assim: se o meu povo, que é a igreja? Se humilhar e orar, e se convertei dos vossos maus caminhos, eis que eu ouvirei e sararei a vossa terra. Aleluia. E é muito, ao mesmo tempo que não é complicado, é complicado. Porque Jesus, quando ele veio a essa terra, a palavra de Deus diz que ele se despiu de toda a sua glória por mim, para salvar a humanidade. Ele deixou tudo que era dele, tudo que ele tinha junto ao Pai. E ele não pensou para se despir dela e vir para salvar essa humanidade. Essa humanidade que outrora era caída. E quando nós meditamos nessa palavra, sararei a vossa terra, pense, nós vivemos dentro de um corpo caído. Nós vivemos dentro dessa humanidade caída. E Jesus, nosso Deus, ele deixa escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. E nós deparamos com esse texto que fala para nós não nos conformarmos com este mundo, aleluia, mas nos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é para que nós experimentemos aquilo que é bom, que é agradável, aleluia, que o Senhor tem para nos dar. Quando falou lá que o seu povo, que o povo que se chama pelo seu nome, dá de entender então que era o povo escolhido por ele. E não é diferente hoje, nós fomos escolhidos por ele, aleluia. E nós estamos aqui porque ele tem um projeto, a palavra de Deus, ele nos diz assim, que lá em João, que não foi nós que nos escolhemos a ele, mas ele escolheu a nós, aleluia. E ele nos dá uma orientação nesse texto. Primeiramente, para nós não nos conformarmos com o que aquele mundo, com este mundo, nos apresenta.
mas Ele nos dá uma direção. Deus nos dá uma orientação para vivermos não como o mundo quer, mas para vivermos como Ele nos designou a viver, aleluia, glória a Deus. Paulo nos ensina lá na carta, que ele diz assim, ó: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo, aleluia. Então o Senhor nesta noite, Ele vem nos dar um norte, de como nós não podemos nos conformar com o mundo, mas para que nós consigamos viver neste mundo, mas da maneira não que o mundo apresenta, mas da maneira como Deus nos ensina, como Jesus nos dá orientação, para que nós possamos chegar naquela nossa pátria, aleluia, essa pátria que nós almejamos, essa pátria que todos os dias nós pensamos nela, aleluia. Então Deus, nosso Pai, Jesus, através dessa carta, que inspirou Paulo a escrevê-la, Ele vem nos dar uma orientação a mudar, aleluia. Porque se nós não mudarmos, não tem como nós sabermos o que é a vontade boa, agradável de Deus nas nossas vidas, aleluia. Deus, Ele vem de uma forma, Ele diz para nós essa noite, que nós devemos ter uma forma diferente de pensar, de agir e de andar, aleluia. Não como a terra é, não como a terra nos instrui a andar, mas nós não podemos andar diferente daquilo que andava Cristo, não podemos pensar diferente do que pensava Cristo, e não podemos agir diferente de como andava e pensava Cristo, porque não há como sarar a minha terra, aleluia, se nós não quisermos tirar de nós o velho homem e a velha mulher, amém, igreja? Nós devemos ter isso dentro de nós, que essa terra que se chama o nosso coração, essa terra que o Senhor, Ele diz assim, se nós abrirmos, Ele bater na porta, se nós abrirmos essa porta, Ele entra, aleluia, Ele faz morada, e Ele muda todas as expectações que nós temos de vida, Ele muda todo o nosso entendimento de vida, se nós deixarmos Deus transformar a nós, essa carne caída, num espírito novo, numa alma nova na presença de Deus, aleluia. E é isso que nós devemos entender. Jesus, Ele nos dá essa orientação de pensar, agir e andar. Vocês estão entendendo até aqui? Não tem como nós sermos diferentes se nós não formos diferentes para Jesus, aleluia. E mediante a palavra de Jesus, nós sempre vamos bater na mesma tecla, que o cristão verdadeiro, porque cristão tem muitos em todos os lugares, mas o cristão verdadeiro, ele se renuncia dele mesmo, ele mata aquilo que tem dentro dele, para viver o novo que Deus preparou para ele, aleluia. E não tem como você que está nos ouvindo aí, você dizer que você é cristão, ou que você é um crente em Cristo Jesus, se você não deixar as coisas velhas para trás, se você não deixar aquilo que um dia eu era, se eu não tiver uma vida transformada na presença de Jesus, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa transformada por Cristo Jesus. Porque se nós não pensarmos como Cristo, não vivermos como Cristo e não andarmos como Cristo, não adianta nada falar que é cristão em Cristo. E Jesus, ele nos diz, não se molde pelo mundo. Não deixe os seus olhos carnais, seus olhos físicos, moldar a sua vida pelo mundo, mas transformai-vos pelo Espírito que habita em você, aleluia. Transformai-vos por aquilo que Jesus um dia, quando você levantou a mão e aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, transformai-vos pelo Espírito que habita em vós, aleluia. E essa transformação, meu irmão, ela é dolorida, ela é doída. Muitas vezes ela vem de encontro a nós e bate, mas a palavra já foi lida aqui, que nós não estamos aqui para lutar contra a carne e o sangue, mas contra aquilo que quer nos impedir de chegar a Cristo Jesus, aleluia. Contra as potestades do inimigo, glória a Deus, aleluia. E o Senhor, Ele vem nos falar que nós devemos nos transformar na presença dEle. Devemos ter um novo norte nas nossas vidas. Vocês lembram quando, lá na carta de 1 Reis, se eu não me engano, quando vem falar sobre a vinha de Nabote? É isso?
sobre a vinha de Nabote. Nabote, ela construiu uma grande vinha. Uma vinha linda que ficava do lado do palácio do rei Acabe. E Nabote, ele tinha muito zelo com aquela vinha que ele tinha. Imagine você, ele cuidava, ele zelava daquela vinha. E o Senhor está falando nessa noite: zele da vinha que eu coloquei dentro de você, zele daquilo que eu coloquei em tuas mãos, zele daquilo que eu proferi sobre a tua vida. Aleluia. Porque o inimigo, ele está aí tentando fazer você perder a tua vinha. E assim Nabote cuidava daquela vinha. E quando já Jezabel ia ali juntamente com o rei Acabe, ele quis por toda a vida pegar a vinha, tomar daquela vinha de Nabote. Mas Nabote, ele tinha tanta preciosidade pelaquela vinha. Sabe o que aquela vinha representa, igreja? Aquilo que Jesus tem colocado na minha, nas tuas mãos. E muitas vezes nós temos negligenciado daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Ele pediu para que você fizesse para Ele. E Nabote, ele não abriu mão. Várias vezes Jezabel tramou tantas coisas, até que Nabote foi morto. E aquela vinha foi em mãos de pessoas erradas, mão de pessoas que não tinham nenhum entendimento ou vontade que aquela vinha florescesse. O Senhor está falando essa noite comigo e com você: deixa a vinha florescer, aleluia. Não coloque impedimento na tua vinha. Fofe a terra, are a terra, viva para essa terra, para que o Senhor te dê vitória e você possa um dia entregar essa vinha na mão do próprio Jesus, aleluia. O Senhor está falando conosco. Não adianta a gente fazer subterfúgios para angariar algo de Deus, porque Deus conhece o oculto, o escondido, daquilo que pensamos e falamos. Eu quero que os irmãos abram as vossas Bíblias na carta de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Carta de Colossenses, capítulo 3, verso 1. Aleluia, glória a Deus. Colossenses, capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. Veja só como o Senhor, Ele nos mostra como devemos agir, pensar e falar, proceder na presença dEle. Veja só, igreja, abriram aí? Colossenses, capítulo 3, verso 1, 2, 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, aleluia, buscai as coisas que vêm do alto, que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo e em Deus, aleluia, glória a Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então você também, igreja, será manifestado junto a Ele em glória, aleluia, glória a Deus. Pensar como Cristo, viver como Cristo quer que vivamos, igreja. Nós devemos ter uma ciência que nós não venceremos esse mundo com a força do nosso braço, mas nós venceremos esse mundo com a força que vem de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Ele que sara a vossa terra, é Ele que diz assim. Ele continua dizendo lá: se nós nos humilharmos a Ele, se nós colocarmos tudo nas mãos dEle, Ele vem, Ele habita e Ele sara a vossa terra. E Ele diz que quando Ele sara a terra, Ele diz que os olhos dEle ficam fixos naquela terra, e essa terra prosperará. Aleluia, glória a Deus. Glorificado é o nome santo de Jesus, glória a Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Gálatas. Glória a Deus, aleluia. Livro de Gálatas, capítulo 5, aleluia, glória a Deus. Capítulo 5, verso 16 ao 18. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 18. Aleluia. Abriram aí? Gálatas 5, 16 ao 18. Aqui vem falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. O Espírito Santo nessa noite, ele diz para nós: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Veja, igreja, se você estiver em espírito, a tua carne automaticamente ela será aniquilada, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Aleluia, glória a Deus.
O Senhor está falando para nós que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, para que Ele consiga sarar a nossa terra, para que Ele nos dê fruto e fruto com excelência, aquilo que é bom, agradável ao nosso Senhor, aleluia. Não há como, nós não devemos mudar, não devemos fugir, nós não devemos retroceder daquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos, aleluia. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, não negocie a sua terra com ninguém, não negocie aquilo que o Senhor te deu com ninguém. Não retroceda, cuide, zele, pois é o próprio Jesus que vai te dar a colheita certa, aleluia. O próprio Deus te dará a colheita, aleluia. Mas é preciso obedecer, não retroceder, zelar daquilo que o Senhor nos deu, aleluia. Não apenas material, mas físico, aleluia. Físico e espiritual, aleluia. Cuidar do seu espírito, fugir da aparência do mal, aleluia, como já foi falado aqui esta noite. O Senhor fala assim para nós essa noite: sujeitai-vos a Deus, para que Ele possa trabalhar na vossa terra. Sujeitai-vos às ordens de Deus, fique longe do pecado, não peques, porque o Senhor está vendo, Ele está zelando por aqueles que estão marchando na presença dEle, aleluia. Abra a vossa Bíblia aí, o Senhor diz assim, lá em Efésios 4, abra a vossa Bíblia. O Senhor diz que Ele renova, Ele diz assim, que Ele renova o entendimento, o nosso entendimento a cada dia, se nós andamos com Ele. Efésios capítulo 4, verso 22, aleluia. Capítulo 4, 22, 23 e 24, aleluia, glória a Deus. Amém? Efésios capítulo 4, 22, 23 e 24 diz assim. Olha o que ele diz para nós, igreja, isso é muito forte, aleluia. Olha o que ele está falando conosco essa noite. Que quanto ao trato passado, ele está falando quanto à sua vida passada, contra os seus erros passados, despojeis do velho homem, aleluia, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E vos, olha o que ele fala para nós, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor está falando esta noite conosco. É tempo de nós vermos a verdade. É tempo de nós vivermos a verdade. A igreja na terra, ela está passando por uma transformação. A igreja na terra, a gente vem notando que já faz alguns anos a igreja vem se transformando de uma maneira que está fugindo do controle daqueles que se diz cristãos. Mas o Senhor está falando esta noite, aquele que perseverar até o fim, aleluia. Aquele que seguir os meus desígnios, aquele que perseverar na palavra, perseverar na santidade, perseverar no entendimento, perseverar como eu, Cristo, perseverei até a cruz, esses terão a vida eterna, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas nós devemos estar cientes que isso não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos dará essa noite o entendimento que nós temos uma vinha preciosa, aleluia. A grande salvação das nossas almas, que é aquilo que o Senhor nos deu mais, que tem mais significado para a nossa vida, é sabermos que nós vivemos nesse mundo, e nós andamos nesse mundo, mas nós não somos daqui, aleluia. Somos peregrinos em terra estranha, mas o Senhor diz que até os peregrinos, se eles não se atentarem para as coisas do alto, aquilo que vem do alto, ele pode se perder no meio do caminho. E ele diz, então, não vos conformeis com aquilo que vês, não vos conformeis com aquilo que está diante dos vossos olhos, mas vinde a mim vocês, perseverai no entendimento da minha palavra, vigiai no entendimento da minha palavra, porque eu renovarei a sua visão, eu renovarei o seu entendimento, eu renovarei o seu agir, seu pensar e seu falar, aleluia, e darei a você, aleluia, e darei a você, igreja, o que é bom, que é agradável na minha presença, aleluia. Glória a Deus. Nós devemos pensar que quanto vale mais estarmos no caminho do Senhor,
vivemos muitas vezes as tribulações do Senhor, mas sabemos que, como diz na carta de Romanos, aquele que eu chamei, eu predestinei. Aquele que eu predestinei, eu dei esperança. E aquele que eu dei esperança, eu dei paciência para chegar lá, aleluia. O Senhor, Ele está avivando a nós. Ele está nos avivando para nós entendermos que a paciência gera, esperança gera paciência, aleluia. Porque foi o que Davi nos ensinou, aleluia. Lá no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, aleluia. E diz a palavra que ele falou assim, vamos como Davi, Davi, esperei com paciência no Senhor. E Ele lá do alto inclinou os seus ouvidos para mim e ouviu o meu clamor, aleluia. Ele está ouvindo o nosso clamor, Ele está ouvindo aqueles que têm o coração sincero para Ele. Então, igreja, perseverai naquilo que o Senhor te deu. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas mire o alvo. Se alegre, busque o entendimento, o relacionamento com o teu noivo, porque muito em breve Ele virá naquelas nuvens buscar esta igreja e as igrejas que estão responsabilizadas pelo Evangelho pleno, aleluia. Não deixe o mundo te confrontar. Não deixe o mundo ser o protagonista da sua história. Seja você a protagonista desse mundo, aleluia. Não deixe o mundo escrever a tua história. Deixe Cristo escrever a tua história, aleluia. Glória a Deus. Porque assim a igreja vence, a igreja é vencedora. Mas nós devemos vigiar o todo o tempo. Lembra, Nabote vigiava a vinha dele. Mas ele, em um determinado momento, ele não ouviu e ele saiu e ele foi morto ali no canto escondido. E o inimigo está assim tentando derrubar a tua vinha, fazer você morrer espiritualmente, para que você não escute o chamado de Deus. Então ouça mais a voz do Senhor. Como eu louvei aqui, tire todas as vozes de perto de você. Ouça a voz do Eterno. Ouça a voz daquele que tira você do lamaçal do pecado, que cura, que livra e que liberta, aleluia. É essa voz que nós devemos ouvir, igreja. Nós estamos num caminho, esse caminho não tem mais volta. A igreja não tem mais volta. A igreja verdadeira, ela está nessa terra, sabe, fazendo hora extra, eu digo isso. E Jesus só não voltou ainda, não é pelo mundo, mas a igreja está desapercebida. A igreja tem que colocar a voz do Senhor, ouvir mais a voz do Senhor e parar de ouvir as vozes estranhas. Seguir aquilo que o Senhor nos deu como norte, como vida e como regra, aleluia, para que nós possamos estar preparados, aleluia. Glória a Deus, devemos estar preparados, porque nosso mestre muito em breve. Ah, Senhor, muito em breve, aleluia, irmã. A palavra dele diz que ele está procurando os verdadeiros adoradores. E imagine lá, ele está agora olhando para você. Ele está olhando para você e vendo aquilo que você não mostra, mas ele está ali vendo tudo que somos. Ele está sondando, porque a igreja, a palavra dele diz que muitos estão desapercebidos. Muitos estão indo para caminhos que não terão mais volta. Mas aqui, eu ainda sei que é a igreja verdadeira nessa terra. Eu sei que há muitas igrejas verdadeiras nessa terra. E é por essas igrejas verdadeiras que muito em breve o nosso rei voltará. Então se prepare, igreja. Se prepare, porque só falta um pouquinho de tempo. E nós veremos o Rei da Glória. E quem é esse Rei da Glória, igreja? É Jesus de Nazaré, aleluia. É o nosso Rei eterno. E essa terra ficará vislumbrada, porque nós esperamos ver aquele que tem os olhos como chama de fogo. Vamos ver aquele que tem os cabelos mais brancos como a mais linda lã. Aquele que quando ele vem, ele pisa o pé dele, é mais lindo que aquele latão reluzente, aleluia. É aquele que tem todo o poder para mudar a situação desse mundo, aleluia. Mas você
Você é a joia tão preciosa que Ele escolheu você. Ele nos escolheu, então, nesta noite. Faça por onde? Faça por onde aquele sacrifício na cruz. Faça por onde tudo aquilo que Ele passou por nós. Faça por onde em agradecimento a Ele, porque é para Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado a Ele. Aleluia. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Palavra maravilhosa. Maravilhosa. Nós estamos vivendo num tempo em que falar de salvação, falar de santificação já não é mais prioridade, pastor. Tem mais. Entendeu? Como se diz, nós estamos vivendo em um novo tempo, as coisas mudou. Então já não é mais prioridade falar sobre salvação, sobre santificação. Não é mais prioridade. Mas como nós temos um Deus, pastor Daniel e pastora Rose, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então para nós não é coisa do passado. Então nós vamos falar sim de salvação, nós vamos falar de santificação e nós vamos falar de arrebatamento. Enquanto nós estivermos aqui, isso vai ser prioridade. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe a pastora Rose, em nome de Jesus Cristo. 9h04. Quem está feliz? Graças a Deus. Hoje eu vou para casa alimentado. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus, né, por esse pão maravilhoso que Ele nos deu, né? É um maná quentinho do céu, né? Que bênção. Senhor, meu Deus, Pai que está no céu, graças te damos, ó Pai, Deus bendito, Deus santo, por essa palavra maravilhosa, ó Pai, trazida através da tua serva, meu Pai. Ó Deus santo, Deus fiel, te peço uma coisa, meu Deus, que nós não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes da tua palavra, meu Pai. Porque eu sei, ó Pai, que no reino da glória não entrará ouvinte, mas porém praticante, ó Pai. Ó Deus santo, Deus fiel, cria em nós, ó Pai, um espírito reto, um coração puro, ó Pai, temente a Ti, ó Deus amado. Deus santo, abençoa a Tua igreja, ó Pai. Despede-nos em paz para nossos lares. Continua, ó Pai, falando em nossos corações, ó Deus amado. Deus santo, acompanha-nos, ó Deus amado, Deus fiel. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te agradeço por todas as coisas, Pai, que Tu tem feito em nossas vidas, ontem e hoje. E eu creio que amanhã, se Tu nos der vida, continuará fazendo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Louvado seja Deus. Amanhã estaremos ali no terreno, continuando, né, a construção. E assim que o pastor chegar lá, nós já buscamos cimento, tá bom? Nós vamos dar continuidade ali, irmãos. Aquela obra não pode parar e não vai parar, em nome de Jesus. Ali tem muitas almas carentes. O irmão Fernando conhece lá o lugar também, ele sabe do que eu estou falando. Tem muitas almas carentes ali, pessoas que estão precisando de salvação, estão precisando de Cristo.
E nós fomos incumbidos de levar a mensagem do Senhor, levar salvação a essas vidas. Amém? Louvado seja Deus. Estenda suas mãos. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Você não pode perder. E as primícias, exatamente. Não pode esquecer das primícias. Sim, 1 quilo de alimento não perecível, só não vale sal. Graças a Deus. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Todos digam amém. E se Deus é por nós, ninguém